Pessoal, continuando aí a apostila, tá? A gente fala agora um pouquinho das deformidades da coluna, tá? Então, a gente consegue já ver aqui uma coluna reta e a gente consegue ver um desvio na coluna aqui nessa foto, né? Então, as deformidades na coluna vertebral raramente ocorrem em um único plano e são geralmente em 3 dimensões, tá? Muitas vezes são definidas as deformidades de torção tridimensional da coluna e o tronco pode ocorrer isolado ou associado, tá? Os tipos mais comuns, a gente já viu, já falou um pouco sobre elas, tá? Cifose, escoliose e lordose, tá? O que é a cifose, tá? É a excessiva curvatura da coluna no plano sagital. Será que vocês lembram disso em anatomia, gente? Plano sagital? Nós vamos falar, tá? A parte de trás, normal, tem de 20 a 45 graus de curvatura. E aqui, ó, essa aqui. E a parte superior, tá? Tem um ângulo de 45 graus. Então, olha só, ele fica muito mais curvado do que aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma cifose, tá? Ó. A escoliose é a curvatura anormal da coluna vertebral no plano lateral ou coronal, tá? Normalmente a escoliose tem de 10 a 20 centímetros, é chamada de 20 graus, é chamada de leve. Menos que 10 pode ser uma variação da postura. Então, aqui, ó, a escoliose é quando você tem essa curvatura lateral da coluna, tá? Então, ó, a cifose, eu tenho a curvatura para trás, tá? É o mais comum. Principalmente o pessoal fica muito tempo sentado, mexendo no computador, acaba ficando com essa parte de trás aqui muito curvada, tipo corcunda de Notre Dame, tá? Tipo isso, tá? Essa corcunda aqui mesmo, tá? Pessoal idoso, você consegue ver muito bem, nítido, essa cifose, tá? A escoliose, você já tem uma curvatura aqui ó, na lateral. Então, você já tem aqui um desvio lateral da coluna, tá? E a lordose, tá? A gente tem o que? Ou também pode ser conhecido como hiperlordose, tá? É o encurtamento excessivo da parte inferior da coluna, aqui na lombar. Lordose, lombar, ó, viu? E é muitas vezes associada à escoliose ou cifose. Então, as duas podem estar juntas, tá? E ela pode ser gerada por uma má postura, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a coluna região lombar normal, você vê que é uma coisa mais reta, né? E a lordose, você tem o quê? Curvatura muito para dentro aqui, ó, tá? Entre o bumbum aqui, ó, e a parte superior aqui do tórax, né? Aqui atrás, onde a gente tem ali a cifose aqui, ó, a gente tem uma lordose aqui, ó. Isso aqui é bem assim, ó, para dentro, bem fundo mesmo, essa parte aqui, onde desce da coluna e vai para a bunda. É como se a gente estivesse o tempo todo empurrando a barriga para frente, tá? Então, você sabe a diferença agora entre lordose, cifose e escoliose, tá? Então, paciente normal, tá? A escoliose, a curvatura lateral, tá? Paciente normal. A cifose é aqui em cima, tá? Então, a gente tem o paciente é o corcunda de Notre Dame, a gente tem cifose. E a lordose, tá? É o paciente que tá com a parte de baixo, com a lombar empurrada para frente, como se fosse o paciente estivesse empurrando a barriga para frente. A gente pode ver a lordose, por exemplo, como gestante. Gestante é um exemplo de uma pessoa que ela tem uma lordose temporária, né? Gestante geralmente bota a mão nas costas e segura a barriga, devido ao peso da barriga, ela faz automaticamente, involuntariamente, um pouco de lordose. Lógico, depois que ela ganha o neném, né, que tira o peso, ela acaba voltando à sua coluna normal, tá? Mas uma gestante faria sim uma lordose. Cifose, a gente teria aí o corcunda de Notre Dame, e aí a escoliose já é uma coisa mais genética, uma coisa mais já difícil de ter exemplos, né, e da gente visualizar, tá? Mas você tem aqui, ó, no A escoliose, tá? Lateral, olha só, a coluna é uma deformidade bem lateral, bem difícil. Isso dificulta a pessoa de andar, de ter uma vida normal, tá? A cifose, né? Então, corcunda aqui. E a lordose aqui seria a gestante, tá? Tanto que ela fica realmente empurrando a barriga para frente,
tá? Então, nesses desvios da coluna, tá? Podem ocorrer na infância, em cerca de 60% nos meninos, na adolescência, 90% nas meninas, tá? E na escoliose, nos adolescentes, tá? Também denominado escoliose idiopática de adolescente, ou EIA, tá? Ocorre em cerca de 2 a 3% da população em geral, tá? A escoliose para a direita é muito mais comum do que para a esquerda, exceto no tipo infantil, onde é uma curva para o lado esquerdo é o mais comum, tá? A escoliose torácica direita tem uma convexa, né, de coluna torácica para a direita. Então, aqui ela tá vindo para a direita. Essa escoliose é a mais comum, tá? Exceto em criança, que é para o lado oposto, tá? Então, essa escoliose, né, EIA, escoliose idiopática adolescente, ocorre entre os 10 anos de idade, tá? E a maturidade sexual. Então, pega realmente a fase da adolescência. Pode começar no início da puberdade e tornar mais visível, mais evidente à medida que o adolescente vai crescendo, esticando de forma mais abrupta, mais rápido, tá? Mulheres têm o maior risco de ter isso, muitas vezes necessitando de tratamento cirúrgico, tá? E o tratamento não cirúrgico não consegue parar essa curvatura. A escoliose adulta ocorre após a maturidade sexual, tá? Também pode dar, mas é mais comum em crianças e adolescentes. Principais fatores de risco seria o quê? A curvatura anormal da coluna pode resultar na doença da coluna, tá? Pode ser uma doença, incluindo um trauma, um desequilíbrio do sistema neuromuscular também, tá? Pode ser congênito, passado de mãe para o filho, tá? Pode ser produzido por pernas de comprimentos diferentes. Então, tem pessoas que têm uma perna menor que a outra, então ela vai andando o tempo todo assim, meio que mancando um pouquinho. Isso pode gerar uma lordose, tá? Uma escoliose, perdão, tá? Em adultos, a cifose está mais relacionada com a osteoporose, tá? Então, realmente a pessoa fica mais curvada, mais tipo corcunda, devido à osteoporose, que vai dificultando, diminuindo, né, a massa óssea, e aí vai pesando, a cabeça vai pesando e vai jogando o corpo para frente. Então, você começa a ver uma cifose bem clara em pacientes com osteoporose, em idosos, tá? Nas crianças, ela pode ser definida por uma lesão ou um tumor da coluna, tá? Ou uma desordem genética, assim como uma síndrome ou espinha bífida também pode dar, tá? Cerca de 80% das escolioses não idiopáticas, ela não tem uma causa definida, tá? Ou seja, naquelas idiopáticas de adolescente, 80% ainda não se sabe o motivo do aparecimento dessas escolioses, tá? Os principais sintomas, a doença é leve, tá? Geralmente ela não dá dor, mas é uma deformidade e à medida que a criança vai crescendo, tá? A dor normalmente pode aparecer, tá? A escoliose em crianças ou adolescentes é muitas vezes detectada no exame de rotina. O médico já vê lá, o pediatra já consegue ver, tá? Em pacientes, frequentemente apresenta ombros desnivelados, cintura sem assimetria no quadril, tá? E uma proeminência na costela. As pernas podem ser uma mais curta que a outra, principalmente depois de um trauma grave, com fratura, às vezes algum desequilíbrio neuromuscular, tá? E que pode ser afetado também na idade adulta, tá? Algumas doenças como poliomielite, se ela não foi vacinada, se a criança pegou a doença, tá? E ela pode gerar esse encurtamento da perna também, que pode aparentar um desvio na coluna, mas às vezes também não é. É apenas uma diminuição do tamanho de uma perna para outra, uma diferença de tamanho entre uma e outra, tá? O tratamento dos desvios da coluna depende do tipo da doença e da gravidade, tá? Do prognóstico, da tolerância do paciente nas intervenções, tá? O diagnóstico e a intervenção precoce são o maior benefício que tem. A administração pode ser dividida em observação,
às vezes uma órtese ou uma operação também, para endireitar e acertar a coluna, tá? Na Sociedade Científica Internacional sobre Escoliose Ortopédica e Tratamento de Reabilitação, produziu a primeira orientação em 2005, tá? Então é uma doença ainda muito recente, tá? O objetivo era oferecer a todos os profissionais e pacientes as evidências e revisões atualizadas do tratamento conservador da escoliose, principalmente a idiopática adolescente, tá? O objetivo do tratamento é parar a progressão da curvatura na puberdade ainda, tá? Possivelmente até reduzir essa curvatura da coluna, prevenir ou tratar disfunção respiratória, porque esse desvio de coluna, gente, não é só ficar feio, tá? E ficar difícil, a adolescente vai ficar com a coluna torta, vai ficar andando torta. Não, gente, tem os problemas que podem dar, tá? Porque os órgãos vão acompanhando junto. Então, você pode ter problemas respiratórios, problemas digestórios, tá? Então, é prevenir a disfunção respiratória, ou tratar, né, algumas síndromes, dor na coluna vertebral, tá? Melhorar a estética e a correção da postura também, tá? A cirurgia, então cerca de 1 a cada 6 pacientes vão precisar dessa cirurgia. Ela é indicada para o tratamento de uma deformidade clínica significativa ou para corrigir uma deformidade de escoliose que é susceptível para evoluir para piora, tá? A cirurgia é recomendada em adolescentes com a curva que tem um ângulo superior a 45 ou 50 graus. Os objetivos da cirurgia são geralmente para obter uma progressão da curva para alcançar uma difusão sólida, tá? Ou corrigir uma deformidade para melhorar a aparência estética. Ou seja, evitar que, à medida que a criança vai crescendo, aquele desvio da coluna prejudique os órgãos vitais, tá? E, claro, melhorar a estética e a postura do paciente, tá? Alguns exercícios e desvios posturais podem ser benéficos, tá? Como pode ajudar na autocorreção, exercícios orientados por profissionais, tá? Podem tratar o desvio superior, tá? Às vezes fazer uma tração na coluna, uma fisioterapia pode ser indicado também, tá? Então aqui fala que teve um atleta, teve uma consulta essa semana, tá? Ele tinha uma escoliose, e ele teve leve, no caso dele, e a orientação de costume foi o quê? Que ele continue fazendo atividade, mas que fortaleça a coluna, tá? Ou seja, o paciente, porque ele tem uma deformidade da coluna, ele não está impedido de fazer atividade física, não, tá? Só que ele tem que fazer com acompanhamento para melhorar o desvio ao invés de piorar. Senão a escoliose só fica pior, a deformidade só fica pior. Então tem que ser feito com um profissional que saiba realmente tratar um paciente com esse tipo de agravamento, tá? Então, olha aí, uma escoliose, olha a diferença. Na criança, a escoliose, tá vendo? Olha o desvio à direita, tá bem profundo, né? E aí ela fez uma cirurgia e aí ela alinhou a coluna dela, tá? Então, essa pode ser uma das possibilidades, mas é uma cirurgia na coluna. O risco é muito grande. O risco dessa criança ficar paraplégica ou tetraplégica, porque olha até onde teve que corrigir, olha só, é muito alto. Tem que alinhar a coluna toda. Então, uma cirurgia grande, extensa e de alto risco, tá?